No Brasil, a semana pode ter novidades sobre o projeto de anistia aos condenados pelo dia 8 de janeiro. E aí é o Pedro Moreira quem vai conversar com a gente. Porque tem havido, né, Pedro, uma tentativa no debate entre as lideranças, os deputados, de você reduzir ali aquilo que foi aplicado para alguns condenados. Porém, é preciso saber se quem pediu essa anistia, que é a oposição, vai gostar dessa adaptação do texto. Pedro Moreira, nos conte tudo, por favor. Pois é, Elisa, boa tarde para você, para quem está com a gente nesse domingo. O relator da proposta da anistia, o deputado Paulinho da Força, prometeu para amanhã, segunda-feira, apresentar uma versão do texto dele, ele que vem defendendo, então, mexer no Código Penal, né, nas leis existentes, para reduzir as penas previstas nos crimes pelos quais os condenados no 8 de janeiro foram julgados e condenados, né? Isso os beneficiaria. Mas Paulinho da Força se nega a apresentar um texto, né, com uma anistia ampla, geral e restrita, como vem defendendo a oposição mais aguerrida, né, o PL. Ele disse que isso não teria chances de passar e que poderia ser contestado no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, ele também disse que, conversando com os líderes partidários e com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que teria ficado acordado com eles colocar essa questão em votação já na terça-feira desta semana, portanto, depois de amanhã. Mas Paulinho da Força já apresentou algumas previsões de datas, né, que ele não conseguiu cumprir, não foram concretizadas, porque é difícil articular sobre esse assunto. Em paralelo a isso, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, disse que se essa for a versão apresentada por Paulinho da Força, ou seja, apenas de redução de penas, né, que o PL vai apresentar um tipo de emenda no plenário da Câmara para resgatar esse texto de uma anistia ampla, geral e restrita, e inclusive para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros condenados na primeira turma do Supremo pela tentativa de golpe de 2022. Outro que também disse que vai continuar atuando por uma anistia ampla, essa semana falou isso, né, foi o senador Flávio Bolsonaro. Ele se reuniu com o Paulinho da Força para ouvir de Paulinho as sugestões dele, né, para essa proposta. E o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, falou que não foi convencido da tese do relator, portanto, continua defendendo uma anistia ampla, geral e restrita. Em meio a essa discussão aí sobre o texto, Elisa, que vai ser apresentado na Câmara, há uma outra questão, um outro receio, que é de como vai ser o andamento dessa proposta no Senado, caso seja aprovada pela Câmara. Isso porque depois da tramitação da PEC da blindagem, ficou ali um clima de desconfiança, né, na relação entre as duas casas. Líderes partidários têm reclamado com Paulinho da Força que, na opinião deles, houve uma quebra de acordo naquele caso, porque a PEC, a gente lembra, né, foi aprovada na Câmara, no plenário da Câmara, com uma ampla votação, mas chegou no Senado e foi enterrada diante da repercussão negativa na opinião pública. Então, os líderes partidários têm medo que o mesmo aconteça agora com relação à anistia. Sobre isso, Paulinho da Força diz que Hugo Mota, o presidente da Câmara, estaria conversando com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e Paulinho da Força promete só colocar essa questão em votação, uma versão de texto para ser votada na Câmara, caso haja a garantia do Senado de que a proposta também ande quando chegar por lá, Elisa. Então a gente acompanha logo no começo da semana se a gente vai ter esses desdobramentos aí sobre essa proposta de anistia ou de redução de penas, como queira, né, para os envolvidos nos ataques de janeiro de 2023. Elisa.